Olá, pessoal. Vou dar uma real aqui para vocês hoje, ok? Não dá mais para confundir do e das, tá certo? É igual você dirigir um carro automático e confundir o pedal do freio com o pedal do acelerador. Não dá. Não é tão difícil diferenciar, só tem dois, né? Então vamos lá. Mas mesmo que você já seja um falante intermediário ou avançado do inglês, assista esse vídeo aqui até o final, porque eu vou te dar uma dica muito importante que muitos brasileiros confundem quando utilizam o do e o does. Tá certo? Bom, a primeira coisa que temos que saber sobre o do e o does é que existe o verbo fazer, do, e existe o auxiliar do simple present, do. Ok? E nesse vídeo nós vamos tratar sobre o auxiliar. Para que serve um auxiliar? O que é um auxiliar? Porque se eu entender bem esse conceito do uso do auxiliares na língua inglesa, eu vou perceber que o inglês fica extremamente fácil e eu vou entender bem o conceito do porquê o inglês não tem conjugação de verbos. O auxiliar é uma palavra que indica se a frase é afirmativa, negativa, interrogativa. Ela também indica o tempo no qual a sua frase acontece, se é presente, se é passado, se é futuro. Ele indica a conjugação do verbo, mas agora presta atenção, tá? Porque em inglês os verbos só têm conjugação no presente e só na terceira pessoa do singular. He, she, it. É a única conjugação que você tem que aprender para os verbos em inglês, com exceção do verbo to be. Mas para todos os outros verbos da língua inglesa, eles só têm conjugação na terceira pessoa do singular do simple present. E é aí que vai entrar a diferença entre o do e o does. Tá claro até aqui? Então aproveita e já deixa o seu like no vídeo e já compartilha com os seus amigos, aquelas pessoas que você acha que precisam dessa informação, porque agora nós vamos lidar com a prática, a utilização do do e o does. Tá? Então, nós utilizamos o simple present para falar das nossas ações habituais. Porém, na frase afirmativa do simple present, eu não preciso de um auxiliar. Eu só tenho que lembrar que quando eu falar frases com he, she, it, eu preciso acrescentar S no final do verbo. A gente tem um vídeo sobre isso, então é só você dar uma olhada aí, procurar aí e assistir, que você tira essa dúvida sua, se você tiver dúvida sobre isso. Agora, quando eu quero fazer uma pergunta em inglês, no simple present, portanto, sobre o hábito de alguém, sobre a rotina de alguém, então eu vou começar a utilizar o auxiliar e no caso do simple present, eu vou utilizar o do ou o does. Tá? Por exemplo, uma autoanálise. Eu vou fazer perguntas sobre mim mesmo. Por exemplo, do I work a lot? Eu trabalho muito? Do I work a lot? Então, nesse caso, eu estou me avaliando para saber se eu não estou fazendo corpo mole ali no trabalho. Tá? Do I work a lot? Eu trabalho muito? Entrou o do, certo? Esse mesmo do eu utilizo para fazer perguntas sobre você, sobre nós, sobre eles. Por exemplo, eu posso perguntar: do you live far? Você mora longe? Do you live far? Certo? Se eu faço uma pergunta sobre nós, do we know that person? Nós conhecemos aquela pessoa? Do we know that person? Ok? E se eu faço uma pergunta sobre um grupo de pessoas, né? Do they go to school together? Eles estudam juntos? Do they go to school together? Aliás, você conhecia esse significado do verbo to go? Mas isso é assunto para outra conversa, para outro vídeo. Ou seja, quando eu falo de mim mesmo, I, de você, you, de nós, we, ou de outras pessoas, né, deles, delas, né, they, eu utilizo a palavra do para fazer uma pergunta. É obrigatório colocar esse do? É obrigatório. Eu não posso fazer perguntas em inglês apenas mudando o tom da minha voz, como eu faço em português. Numa frase afirmativa em português, eu uso um determinado tom de voz. Por exemplo, eu falo direto assim, eles estudam juntos. Se eu perguntar, aí eu mudo o tom de voz. Eles estudam juntos?
ou seja, basicamente a frase é a mesma, a construção de palavras é a mesma, eu mudo o tom da minha voz. Em inglês, não basta fazer apenas essa mudança de voz. Não. Eu tenho que acrescentar esse auxiliar, ou seja, uma palavra que me auxilia a entender que essa frase é uma pergunta. E no caso do Simple Present, eu uso o do. Você percebeu que eu tinha deixado de lado he, she, it, as terceiras pessoas do singular. Nas perguntas com he, she, it, esse do se transforma em does. E atenção para a pronúncia. Does. Tem som de Z, viu? Não é som de S, não. Does. Então, se eu estou conversando com você e quero perguntar sobre uma outra pessoa, um homem, does he understand English? Ele entende inglês? Does he understand English? Ok? Da mesma forma, se eu quiser perguntar sobre uma mulher, eu vou perguntar, does she understand English? Certo? Ela entende inglês? Does she understand English? Ok? E se eu quero perguntar sobre um objeto, por exemplo, um computador, does it work well? Ele funciona bem? Does it work well? Tá? Então, a letra S, que antes eu colocava no final do verbo, na frase afirmativa, ela foi puxada pelo do. E aí, ele se transformou em does. Porque todas as palavras em inglês que terminam com a letra O, quando você tiver que acrescentar o S, você vai ter que colocar a letra E também. Tá? Então, o do vira does. Certo? E é por isso que na pergunta o verbo não leva mais o S, né? Quando eu falo de he, she, it. E não coloco nunca mais, porque toda vez que entra um auxiliar, o auxiliar assume qualquer alteração, qualquer coisa que o verbo teria. No caso do Simple Present, o do carrega o S do verbo e vira does. Simples assim, ok? Bom, portanto, para eu fazer perguntas com he, she, it, uso o does. Does he understand English? Does she understand English? Does it work well? E quando eu pergunto usando I, you, tanto do singular quanto do plural, we, they, eu uso somente o do. Do I work a lot? Do you live far? Do we know that person? Do they go to school together? Ok? Da mesma forma, quando eu vou fazer frases na negativa, quando eu vou dizer não, eu tenho também que colocar o auxiliar junto da palavra not, em inglês. Tá? Veja bem, o not é tipo um menor de idade, né? Ele nunca anda sozinho. O auxiliar sempre tem que dar a mão para o not. Tá? Então, a junção do do mais o not vai virar don't. E a junção do does mais o not vai virar doesn't. Ok? E eu vou usar o don't, doesn't, da mesma forma como eu uso do, does. Então, colocando na negativa as frases que nós usamos anteriormente, elas ficam I don't work a lot. Eu não trabalho muito. Opa! Então, eu tenho que me esforçar mais, né? Então, I don't work a lot. You don't live far. Você não mora longe. We don't know that person. Nós não conhecemos aquela pessoa. They don't go to school together. Eles não estudam juntos. E para a terceira pessoa do singular, né? He, she, it, eu vou utilizar o doesn't. Então, he doesn't understand English. Ele não entende inglês. She doesn't understand English. Ela não entende inglês. It doesn't work well. Ele não funciona bem, né? Falando do computador, it, né? O gênero neutro. Bom, todas essas informações que eu dei para você aqui até agora, elas já são suficientes para você deixar o seu like, se você ainda não deixou, tá? Então, agora, para você que já é intermediário ou avançado em inglês, presta atenção que essa dica é para você. Então, nós já vimos que normalmente não se utiliza o auxiliar no Simple Present para as frases afirmativas, tá? Mas existe uma coisa que se chama do, o emphatic do, que é o do enfático, certo? Que eu utilizo
esse do ou esse does na minha frase afirmativa, única e exclusivamente para dar ênfase para a minha frase, para dar força para ela, tá? E eles seguem na afirmativa a mesma regrinha que eu utilizei para as perguntas e para dizer não. Ou seja, o do é utilizado para I, you, tanto do singular quanto do plural, né? We e they. E eu uso o does para he, she, it. E não coloco mais o S no verbo, ok? Mas não se esqueça, eles só entram nas afirmativas quando eu quero dar ênfase. Então, se eu só quero comentar com alguém o fato de eu trabalhar muito, eu tenho que dizer, eu vou dizer I work a lot, certo? Mas se eu falar I do work a lot, significa que eu trabalho pra caramba. É mais enfático, é mais forte o significado, tá ok? E a mesma coisa, he speaks English indica que ele fala inglês, né? Mas he does speak English significa que ele fala inglês mesmo. Ele realmente é bom no inglês, ele fala bem o inglês. Você nem precisa ter dúvida sobre essa habilidade dele, tá certo? Então, você que já tem um nível de inglês legal, pode melhorar ainda mais e, portanto, pode também deixar aqui o seu like e pode se inscrever, pode deixar seu comentário, marcar seus amigos que também precisam dessa informação e me ajudar a difundir cada vez mais o conhecimento da língua inglesa. Bom, agora você já sabe a diferença do do e do does. Você já não vai mais confundir quando tem que usar um e quando tem que usar o outro. Mas não basta saber a diferença. Ninguém fica fluente em inglês apenas por saber como as coisas funcionam. Você tem que praticar. Então aproveita e deixa nos comentários aqui frases que você mesmo criou com o do, does, don't, doesn't, para verificar se você está fazendo certo. Quem escrever frases eu vou dar o feedback, tá combinado? Então lembre-se, não basta assistir o vídeo, tem que tomar uma atitude positiva e praticar. Só assim você vai se tornar fluente em inglês, ok? Bom, gente, nos vemos então no próximo vídeo.